Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História da Paraíba. Dessa feita, a gente vai fazer um resumão de História da Paraíba. Esse formato de vídeo o pessoal está gostando bastante nos últimos concursos, então estou trazendo aqui para vocês há 15 dias da prova, trazendo um resumão para você. E a gente está quase batendo o edital completo de História e Sociologia, vai rolar isso. E dizer para você também que a nossa apostila de História da Paraíba está em promoção. Então você que quer a apostila de História da Paraíba, fala comigo, está em promoção. E você que quer participar do nosso aulão do dia 11 de julho, a gente vai ter esse aulão aí pertinho da prova, que tenho certeza que será crucial para a sua aprovação. Então, quer ter uma preparação final completa para a História e Sociologia da Paraíba? Nossa apostila e nosso aulão. Tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês. E dizer também, curta, comente e compartilha. E espalhe o ato. Faz esse vídeo chegar para mais gente. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Divulga, posta lá no Instagram e marca o professor, dizendo estou aqui assistindo a aula do professor. Posta nas redes, onde for, porque isso ajuda a gente a crescer e a divulgar. Mesmo que a pessoa não vá adquirir o material, mas ela assiste a aula, isso ajuda muito. A gente não compete com o nosso coleguinha de lado, a gente compete para o concurso com a gente mesmo, beleza? Então, reta final, isso é muito importante. E aí dizer para vocês também, vou dar uma dica aqui importante que eu acho, que eu sempre digo para os meus alunos véspera de concurso: resolva questões. 15 dias para a prova, o que eu faço? Resolva questões. Especificamente, você que está aqui agora, caiu de paraquedas ou não, mas assim, História e Sociologia caiu idêntico a João Pessoa do ano passado, agora de João Pessoa. O que você vai fazer? Pegar a prova de João Pessoa do ano passado e resolver. Prova da PMPB, você vai resolver ela completa. É isso que você vai fazer. Para quê? Para ali treinar para a prova, entendeu? O vídeo do professor é legal, eu sempre digo isso, o vídeo do professor é legal, às vezes ler o material é legal, mas você não consegue tirar uma boa prova se você não resolver questões. Então, resolva questões, beleza? Tranquilo? E aí, se quiser questões específicas de História da Paraíba, tem na nossa apostila. Questões de História e Sociologia da Paraíba, tem onde? Tem no nosso aulão, beleza? Vamos embora. Gente, começo lá, origem da Paraíba, já falei isso lá no começo dos vídeos, mas algumas coisas vai repetir, óbvio, porque é revisão. Então vamos lá. Rapidão aqui essa revisão, certo? A Paraíba, ela vai ser conquistada a partir do ano de 1574. O Brasil começa lá a conquista portuguesa século XVI, né, 1500 e pouco. Vem a distribuição de capitanias hereditárias. A Paraíba estava dentro dessa divisão de capitanias hereditárias, mas no começo não houve uma chegada para a Paraíba nesse contexto. Então isso não vai acontecer no primeiro momento. No segundo momento começam uma invasão francesa, então os franceses tomam conta da Paraíba. O que Portugal tem que fazer? Ele precisa mandar expedições. Só que existe uma aliança entre povos indígenas e franceses. E aí os portugueses, para conseguirem dominar o território, eles vão ter muitos problemas. São 5 expedições até que de fato a Paraíba consegue ser ocupada. Então lembra disso, lembrar de dizer que a Paraíba foi um território difícil, que teve ocupação francesa, que teve combate com os povos indígenas, não esquecer isso jamais, e que por fim a Paraíba foi dominada. E a gente vai ter a produção de quê na Paraíba? Açúcar. A Paraíba foi dominada para produzir o quê? Açúcar, o ouro branco daquela época, o produto mais importante do Nordeste brasileiro em todo aquele período. É muito importante dizer isso, beleza? E aí, para os portugueses dominar o território, teve que ter aliança com os espanhóis e também com povos indígenas. O professor só falou que os indígenas brigaram com os portugueses. Exatamente. Aí você vai lembrar de que existiam vários povos indígenas. Alguns se aliaram com os portugueses e outros combateram os portugueses. Lembra disso, não erra isso na hora da sua prova, beleza? Então é assim que começa essa presença portuguesa. Mas mais importante do que isso também, o que vai vir depois? Os indígenas habitavam o litoral. O que os portugueses vão fazer? Expulsam os indígenas do litoral paraibano nesse contexto. Tá certo? Aí vem o sistema de capitanias hereditárias, vem uma conquista de interior também muito forte. Com o quê? Vamos lá. Outra coisa que você deve lembrar. Olha aqui, professor. Litoral, cana-de-açúcar. Até hoje, se você for no litoral paraibano, o que você vai ver? Cana. Interior. Quando a gente lembra de interior, música do Rio Gonzaga, tá falando em quê? Gado. O interior, então, é da pecuária. Você vai lembrar disso. Litoral, cana-de-açúcar. Interior, gado. Beleza? Os indígenas vão fazer o quê? Sendo expulsos e massacrados para o interior. Beleza? Muitos desses povos indígenas, eles vão ser também catequizados pela Igreja Católica. Qual o principal grupo da Igreja Católica que vai ocupar o território?
e os indígenas, principalmente os jesuítas. Lembra disso? Os jesuítas, eles eram muito importantes na catequese. A catequese era de livre e espontânea vontade, o indígena escolhia o que ele ia fazer? Não. Catequese é um processo forçado de dominação. Não te esquece disso, ok? Isso é muito importante nesse contexto. E a gente dá um salto para o século XIX. O que acontece no século XIX? 1822, independência do Brasil. Isso é um marco importante. Mas já antes disso, a Paraíba vai ter revoltas liberais. Então, qual a grande questão do século XIX? As revoltas liberais. Começa lá em 1817, naquela que é chamada de Revolução Pernambucana, mas a Paraíba participa. Ela acontece antes da independência do Brasil e ela vai ser muito importante. Por quê? Ela vai ser muito importante porque a gente vai ter na Paraíba, nesse contexto, uma profusão de ideias liberais. Então, ideias de libertação dos escravos, liberdade da economia e liberdade do Brasil diante de Portugal. Isso também vai ser muito importante para que a Paraíba torne-se independente nesse contexto, ok? Então, vai vir isso. 1817, 22, independência do Brasil. 1824, Confederação do Equador. Mais uma vez, revolta liberal. Contra o quê? Aí é importante também dizer. A revolta contra Dom Pedro I, porque o Brasil já era independente, mas Dom Pedro I queria continuar praticando medidas autoritárias. Então a gente vai ter esse processo bem destacado quando a gente fala na Paraíba, nesse contexto aqui do século XIX. Aqui a gente vai estar estudando esse contexto aí. E depois vem a Guerra do Paraguai, 1865. A guerra que vai até 1870, 1865. Por que essa guerra é importante? Porque o Brasil vai alargar suas fronteiras e a Paraíba manda muitos soldados para lá. Todos os estados mandam, mas é uma guerra importante para definir o Brasil no século XIX. É uma guerra formadora do Brasil. Beleza? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Manda esse vídeo para mais gente, espalhe o boato. A segunda forma é contribuindo através do Pix, que fica aqui na descrição do nosso canal. Você pode contribuir com o Pix de qualquer valor, ou ajudar o canal através do Pix, ou adquirindo um dos nossos materiais. Beleza? Tamo junto e aí vamos nessa agora compreender outras duas revoltas importantes da Paraíba do século XIX. Ronco da Abelha e Quebra-Quilos. Essas revoltas não são revoltas liberais, elas são revoltas bem populares. As motivações dessas revoltas, você tem que lembrar disso. Ah, porque a revolta do Quebra-Quilo foi inspirada na Revolução Francesa. Não. Elas são populares, elas são por medidas objetivas. Significa, me acochou, eu vou fazer uma revolta. Tanto é que elas são o povo na rua brigando. A revolta do Ronco da Abelha, ela é uma revolta que se dá justamente porque a população, ela via fim do comércio de escravizados, né? Depois começou o tráfico, ou seja, não pode mais chegar escravos da África, e eles começaram a fazer um censo para contar a população. O que o povo pensou? Poxa, eles vão me escravizar de volta. E aí, obviamente, isso é o quê? Isso é a gota d'água, certo? Isso é a gota d'água. Porque existia um processo de crise generalizada no Nordeste brasileiro desde o fim do ciclo açucareiro. Desde a queda do ciclo açucareiro, você vai ter uma crise estabelecida no Brasil naquele período. O que vai acontecer com a Paraíba? Nesse período, revolta do Ronco da Abelha. Por que Ronco da Abelha? Porque aquele zumbido, era tanta gente na rua. Outra coisa importante dizer, das duas revoltas, não foram só na Paraíba, tá? A prova pode colocar isso. A revolta do Ronco da Abelha aconteceu só na Paraíba. Falso. Quebra-Quilo só na Paraíba. Falso, tá? E aí era o povo na rua, imagina uma multidão na rua gritando, é o que? Era o zumbido. O zumbido parecia um ronco de abelha, por isso que se deu esse nome, tá certo? Pra gente conseguir compreender esse processo aí que vai estar colocado nesse processo na Paraíba do século XIX. E o quebra-quilo era contra o quê? Uma tentativa de modernização de um outro modelo de contagem. Então, registro civil, acabar com a igreja, não acabar com a igreja católica, calma, não fazer mais com que o registro de nascimento e tudo mais ficasse na mão da igreja católica, e sim na mão do Estado. O povo se revoltou. Também por quê? Porque não era só isso. Era um aumento abusivo de impostos. Percebe? Então você tem que ter muito cuidado quando você fala sobre um determinado
Revolta porque o povo se revoltou porque não queria que a Igreja Católica parasse de contar a população. Não, o povo se revoltou porque tinha muito imposto sendo cobrado. Se liga nisso, que é muito importante para compreender as motivações dessa revolta. E aí vem, acabamos o século XIX, começa o século XX. O que vem com o século XX no Brasil? República. Agora o Brasil é uma república. Como é que se dá a república no Brasil? Pelo processo de descentralização política. Cada governador tinha muito poder político. Beleza? Certo. E por conta disso, é que a gente vai ter um processo largo, podemos dizer assim, tranquilamente, a gente vai ter um processo largo de coronelismo. Essa é a palavra que eu quero que você grave. Coronelismo. Que bexiga é isso, professor? Já ouvi 1000 vezes essa expressão, mas nunca aprendi o que é. Entenda o seguinte: o governador mandava no seu estado, ele tinha muito poder no seu estado. Então ele chegava para poderosos em lugares chaves e dizia: fera, é o seguinte, tu vai mandar naquele território e tu vai votar nos meus candidatos. É essa a nossa relação. Então naquele interior lá, tu manda. Mas na hora de votar, tu vai votar no meu candidato. Então naquele território, quem é que mandava? Um coronel. E ele tinha essa patente, não militar propriamente dita, mas de mando, de poder. Naquele lugar, quem manda é fulano de tal. Era assim. E o prefeito, professor, era um teste de ferro dele. Era um parente dele. E era assim que as coisas aconteciam. Então o coronelismo era isso. Era um momento também que o povo ficava muito desassistido. O povo desassistido deu margem para uma violência. Qual o nome da violência? Cangaço. Que nós vamos chamar de banditismo. Tá certo? A gente já falou sobre tudo isso aqui no canal. Mas o banditismo, ele é muito importante para você pensar. Não coloque o Lampião como bonzinho ou malzinho. Escape disso. O que é o cangaço? Grupos pequenos de bandoleiros que se aliavam com coronéis, que faziam pequenas infrações, pequenos roubos, assaltavam cidades, cometiam violência, tá certo? Também, muito cuidado com isso. Não são mocinhos, não são bandidos, também não são lutadores de causas populares. Lampião era um cara do movimento social. Tem nada a ver com isso, tá certo? Não é isso. Ele era o quê? É o banditismo. É pra gente complexificar. Professor, então ele é bom ou mal? Tire isso da sua cabeça. Tire esse negócio de bonzinho, malzinho. Tire isso. Ele é o quê? É um personagem histórico que está dentro do seu contexto. E que justamente, quando é que o cangaço entra em declínio? Quando muda na Era Vargas. Quando muda o sistema do Brasil, o cangaço entra em declínio. Depois, Lampião é assassinado. Lembra disso, que é muito importante para compreender esse processo. E aí vem isso tudo, vem a Revolta de Princesa, que é o quê? Outro cara importante para a nossa história. João Pessoa. Nome da capital da Paraíba. Beleza, que massa. Por que João Pessoa é tão importante? Porque ele foi o governador da Paraíba naqueles anos de 1920 e ele vai ter medidas protecionistas no interior da Paraíba. Quem se revolta com isso? Os coronéis. Os coronéis, ele começou a se bater de frente com os coronéis. Os coronéis se revoltam e a Revolta de Princesa é o interior do estado contra a capital. Então os coronéis se revoltam contra João Pessoa. E esse processo vai estar acontecendo aí nesse momento para a gente conseguir entender isso tudo. Beleza? Tranquilo? E aí depois vem a Revolução de 30. Por que é muito importante? Porque João Pessoa seria vice de Getúlio Vargas. Não foi. Por quê? Porque ele foi assassinado por um adversário político seu. A motivação foi política, professor? Não, foi o João Pessoa denunciou que o cara botava chifre. Ele nem era o corno em si. Ele botava chifre. Denunciou. E aí o cara se invocou e na Confeitaria Glória, no Recife, o cara foi lá e matou João Pessoa, o que gerou uma comoção nacional e Vargas, que perde a eleição, vira presidente do Brasil. Em 1930, a este período nós damos o nome de Era Vargas, compreendeu? É esse o processo que a gente precisa entender nesse momento aqui da Era Vargas, que está aí presente nesse momento. O que acontece com a Era Vargas? Acaba aquele processo de descentralização. Vargas, ele concentra tudo. Tu tem que lembrar disso na hora da sua prova. E aí depois um outro contexto que é muito importante é sobre a Paraíba na Segunda Guerra Mundial. O que eu acho que a banca pode cobrar para você sobre esse contexto? Primeiro, na Segunda Guerra Mundial existe um soft power muito grande dos Estados Unidos com o Brasil. Então, eu quero que o Brasil abrace as minhas ideias. Os Estados Unidos dizendo isso, né? Eu quero que o Brasil abrace as minhas ideias. Então ele vai colocar essa relação.
E a Paraíba ela vai mandar muitos soldados e, sobretudo, ela manda produtos. Então, a Paraíba foi importante na Segunda Guerra Mundial, sobretudo porque o Brasil era um enclave importante, certo? Então, o Brasil ele participa diretamente, sim, com a FEB, muito cuidado com isso. Ah, o Brasil não participou da Segunda Guerra Mundial. Falso. A participação do Brasil foi quase zero. Falso. O Brasil participa. Não é óbvio a principal potência, mas ele participa, ele manda soldados, ele manda o quê? A Força Expedicionária Brasileira, é a forma da gente dizer. Existe até o contexto lá que a cobra está fumando. Por quê? Porque disseram que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Aí, quando o Brasil entra na guerra, aí eles botam lá o emblema da cobra fumando, que é utilizado até hoje no Exército Brasileiro. Tá certo? E aí a Paraíba manda muitos produtos. Então, o abastecimento das tropas aliadas, que é a que vai derrotar o nazismo, é garantida muito pelo Brasil também. Você tem esse produção grande, até porque como o Brasil não participou no começo da guerra, a sua indústria estava ainda forte, não tinha sido destruída. E aí o Brasil consegue participar e a Paraíba faz parte desse processo do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Tranquilo? Creio que com essa revisão você tem uma olhada por cima. No nosso aulão, a gente vai ter 2h30 de aula para trabalhar cada um desses pontos. Beleza, meu povo? Tamo junto, forte abraço e vai estudando, isso é muito importante. Tamo junto, tchau, tchau.